Oi, aqui é a Fernanda Fratarola e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a seção de Structure and Written Expression do TOEFL ITP, que é a segunda questão da prova, a segunda seção da prova, que é a seção de gramática, né? Então aqui, só pra gente ter uma ideia assim geral de como é, a gente tem então 40 questões para serem feitas em 25 minutos, tá? Então, lembrando, mais uma vez, é uma questão toda de múltipla escolha, uma sessão toda de múltipla escolha, como são todas as sessões do TOEFL ITP. Então, a gente não precisa escrever nada, não precisa corrigir frase, não precisa se preocupar com isso. 25 minutos para fazer 40 questões. É a sessão mais corrida do TOEFL ITP, quase assim, é uma competição entre ela e o listening, que também é bem corrido, mas aqui a gente precisa entender bem o que essa questão, o que essa sessão espera da gente, pra gente entender bem como é que funciona essa questão do tempo, tá? Então aqui a gente vai ver, essa sessão ela é dividida em duas partes, que é a parte de Structure e a parte de Written Expression. Nesse vídeo de hoje a gente vai focar na parte de Structure, mas antes a gente precisa entender a ideia principal aqui, o que está sendo pedido nessa sessão da prova. Então aqui, quando a gente fala que essa é uma sessão de gramática, a gente quer dizer que essa sessão é de gramática de fato. Quando a gente fala isso é porque, como a gente tem questões, como a gente vai ver agora no Structure, que são as 15 primeiras questões, em que a gente tem que completar a frase, né? Tem que escolher a opção de resposta que melhor completa a frase. Não é incomum achar que a gente está trabalhando com questões de interpretação. O que a gente tem que ter em mente é que a interpretação está sendo analisada, está sendo avaliada na seção do reading. Na seção de gramática, o que está sendo avaliado é a sua compreensão e o seu entendimento da gramática. Então, a gente tem que deixar aqui um pouco de lado. Fernanda, mas essa questão da compreensão. A gente não vai trabalhar em momento nenhum com compreensão. Eu não preciso em momento nenhum entender o que a frase quer dizer, o que está implícito. Eu não vou te dizer que em momento nenhum a gente precisa trabalhar com isso, mas 99% das vezes o que a gente precisa fazer é a análise gramatical da frase. É entender o que a frase está pedindo, o que está faltando. Então, quando a gente está falando dessa parte aqui, que é a parte de structure, é a parte onde a gente vai preencher, né, a opção, vai ver qual é a opção de resposta que melhor se encaixa aqui. Então, a gente tem questões, por exemplo, aqui, esse aqui é um exemplo, né, que é dado na própria prova, vem um exemplo para a gente ver como é que a gente marca a lacuna. Como é que a gente marca a opção de resposta na folha de resposta? Lembrando, se você está assistindo os meus vídeos, a gente vai lembrar, falar isso de novo, já falei isso anteriormente, né? Se você está fazendo a prova no papel, você não pode marcar no caderno da prova, você tem que fazer a marcação na folha de resposta. Se você está fazendo a prova pelo computador, aí é diferente, né? Você vai ali marcar no computador, mas se não for o caso, prova no papel, folha de resposta. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem aqui a análise dos elementos dessa frase. A gente vai ver isso, eu vou fazer... a gente vai ter vídeos em que eu vou fazer questões com você para você entender o que a gente está focando aqui. Mas essa é uma questão basicamente de análise gramatical. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem the president, que a gente tem que entender que vai funcionar como sujeito. Logo depois a gente tem uma lacuna. E aí a gente tem aqui the election by a landslide. Eu não sei o que é by a landslide. Não precisa. O que precisa é a gente ser capaz de identificar que aqui nesse verbo não há frase. Fernanda, mas como é que eu vou saber se eu não sei o que é by a landslide? Como é que eu vou saber que isso não é verbo? A gente vai saber que isso não é verbo por coisas muito simples. Porque primeiro a gente sabe que, mesmo que a gente não soubesse que the president é o presidente, a gente sabe porque é uma palavra parecida com o português. O que a gente tem aqui que a gente precisa analisar? A gente tem um artigo, que é o the, que não vai preceder o verbo. Aí a gente tem the election, então de novo a gente tem um artigo, e o landslide, mesmo que a gente não saiba que ele não é um verbo, eu não sei disso, a gente tem um artigo antes. O artigo vai vir antes do substantivo, ele não vai vir antes do verbo. Então eu consigo olhar aqui e ver que eu não tenho verbo nessa frase. O que está me faltando aqui depois do sujeito? O verbo.
Eu não posso ter oração sem verbo. Cadê o verbo dessa frase? Então, aqui a gente tem a opção letra A. Ah, e a letra B, Fernanda? Aí a gente sabe que gramaticalmente a gente não vai poder ter, porque a gente não vai poder ter dois. The president, he tá substituindo o presidente. A gente não vai poder ter essa estrutura do substantivo mais o pronome que substitui o substantivo e um verbo só depois na oração. Então a gente sabe que aqui essa estrutura letra B está errada. Então, aí a letra C não é verbo, a letra D não é verbo, só me sobra a letra A. O que você precisa fazer aqui? A gente precisou ter a compreensão do que a frase quer dizer? Não. A gente não precisou. Inclusive, tem uma parte da frase que, se você não sabe o que significa, você não sabe o que significa e ninguém se importa com isso. Não precisa saber que o presidente ganhou a eleição de lavada. Não precisa saber. Você precisa entender que... Você precisa entender a função gramatical dos elementos que estão aqui e qual é o elemento gramatical que está faltando aqui para completar essa frase. Então, assim, isso aqui é só uma introdução, a gente vai falar mais sobre isso, mas é pra gente entender como funciona a primeira parte da sessão de gramática, que é a segunda sessão, que é essa aqui, a parte de structure, onde a gente vai completar, tá aqui, ó, a gente vai completar 15 frases lindas, todas fazendo análise gramatical. É isso aí. Não esquece de deixar o seu comentário aqui, se inscrever no canal e dizer pra mim o que você achou desse vídeo. Um abraço e até o próximo.